letra. Mas aqui não vejo essa necessidade. Acho que a gente pode ir indo meio assim, né? Não precisa ser por ordem alfabética, então. Só esperar o André, a gente já começa, tá, gente? Não queria usar o microfone, mas como a gente está gravando, vamos ter que usar, gente. Então, e a gente só tem um, Ivan? É melhor, então vamos usar esse aqui mesmo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer a presença de cada um e de cada uma de vocês. Esse ciclo de diálogo com a sociedade, ele enfim, é um programa que a gente faz, de conversas, tem uma escuta importante, de sugestões, a gente responde para quem está aqui a primeira vez. Eu acho que tem bastante gente que é a primeira vez que está aqui, né, que não participou online ainda. Vamos fazer uma breve introdução. Essa conversa acontece toda última terça-feira do mês. Sempre das 17 às 19 horas. E a gente faz pergunta, é uma coisa nova que a gente está fazendo. Tiveram esse é o terceiro, eu acho. Esse é o quarto. Tá. Então a gente perguntou para todos e todas o que achava melhor, se era presencial ou online. Então hoje é o primeiro presencial, ainda estamos em teste para ver se vai dar certo ou não. Confesso que o presencial, a minha opinião, ele é melhor, porque a gente interage muito mais, né? Mas ele é muito limitador, porque todos os outros 398 municípios do estado não podem participar. Então a dinâmica para fazer híbrido também, a dinâmica não funciona muito bem. Neste caso, como a gente está falando do Profice, a gente vai fazer o presencial e também vamos fazer online, para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possível. Então a gente já fez, a ideia é que a gente faça esse ciclo uma vez por mês, a cada 2 edições, já nem me lembro mais, a gente foi criando as regras e toda vez a gente vai aqui podendo fazer ajustes nisso também, por ser uma coisa nova. Mas a ideia é que a gente faça 2 temáticos e um sem tema, né? Mais ou menos como é a ideia, fazer 2 online e um presencial, 2 online e um presencial, 2 temáticos e um sem tema. Hoje blusa suja. Hoje o tema é o Profice, que é um tema bastante, que a gente chamou vocês aqui para ouvir um pouco. Como é que a gente sugestões de como deve ser o nosso Profice. A gente tem conversado muito para o lançamento do próximo Profice, mas queria colocar algumas situações aqui na mesa para que vocês façam uma reflexão e nos ajudem a construir essa cara do novo Profice. Nós tínhamos um Profice em 2014, que foi igual em 2017, que foi igual em 2019. A última edição do Profice, nós fizemos um ajuste e lançamos um edital para cada área. Nessa edição agora, a gente pensa algumas outras coisas, mas quer ouvir vocês. Uma das coisas que nós pensamos, e antes de responder, enfim, de repente vocês nem precisam responder, mas para refletir, como a gente tem recebido recurso da Política Nacional Aldir Blanc, e nós temos isso para os próximos 5 anos, a ideia é que a gente não faça mais do mesmo.
como a gente tem os editais da Política Nacional Aldir Blanc, a gente não quer fazer um Profice exatamente como os da PNAB. Então, na PNAB, a gente tem, principalmente na questão de valores, a PNAB tem muitos fazedores e fazedoras de cultura que são iniciantes, estão começando. Isso é bem importante, principalmente porque nos municípios que não a capital, nos outros municípios do estado, as pessoas não tinham o hábito de buscar recursos por meio fomento por meio de edital. Então tem muita gente nova participando, o número de projetos é bem grande. Por um outro lado, como a gente trabalha com valores menores, quem está há muito tempo já fazendo cultura e que tem projetos de produção maiores, que já entendem, que tem mais facilidade para captar recurso, porque a gente tem percebido que muita gente não está conseguindo captar, ou normalmente era a Copel que fazia 80% dos nossos projetos. Como a Copel teve uma redução, a gente tem muitos projetos que não estão captando. Então, a ideia é que a gente possa ter pessoas mais experientes, já com uma trajetória no Profice e trabalhando com valores maiores, para que os menores iniciantes recebam o recurso direto do Estado. Então, seriam na Política Nacional Aldir Blanc. Mas isso é uma coisa que a gente está pensando e amadurecendo, então a gente queria ouvir vocês um pouco. Queria muito que vocês trouxessem assim, o que vocês pensam, como deve ser esse Profice, se ele é separado por área, se ele não é, enfim, é um pouco dessa escuta que acho que é importante a gente ter aqui agora. Alguém se habilita a ser o primeiro a falar? A gente, aqui no ciclo de diálogos, a gente mais ouve do que fala, então essa é mesmo um pouco a dinâmica. Voltando mais uma explicação, a gente faz das 5 da tarde às 7, porque tem gente que pode ficar só até às 6, das 5 às 6, no final de horário comercial. E aí a gente pega também das 6 às 7 aquelas pessoas que só podem depois do horário comercial. Então, normalmente são 2 horas de conversa. Quero convidar cada um e cada uma para participar mais, principalmente dessa forma online, que tem muita gente nova aqui. Mas agora eu vou passar o microfone. Desculpa. André Avelino, nosso diretor de fomento, apoio, fomento e incentivo. Vanessa é a nossa coordenadora do Profice e o Pedro é da nossa equipe lá do Profice também. Então, estamos aqui para ouvir vocês e eu quero passar o microfone para o primeiro que erguer a mão. Boa tarde, gente, tudo bem? Desculpa, gente, quanto tempo que eu tenho? Só para eu me organizar aqui, não abusar da... 1, 2, 3, 4, 5, 6, tempo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas por 2 horas. 3, 4 minutos. Tá ótimo, gente. Mais um pouquinho. Primeiro, não tive a oportunidade ainda, que eu não participei das outras edições do ciclo, agradecer pela Secretaria adotar a prática dos ciclos, né? Ela nasceu aí de um debate que a gente teve numa audiência, a pedido do deputado Gori, que o sindicato esteve, né? Para quem não me conhece, eu sou Adriano Bisturi, estou aqui representando o Sindicato dos Artistas e Técnicos Trabalhadores do Audiovisual e das Artes Cênicas. Então, quero agradecer aqui também formalmente, sei que o Petro já havia feito isso, acho que é um espaço legal, e se possível manter híbrido, eu acho que é o melhor, Luciano, porque daí a gente está tendo o estado todo, mas também o debate no tete-a-tete aqui, ele ganha outras facetas que também são importantes. Então, sei que não trabalha mais, mas se der para ser híbrido, acho que seria a melhor, né? Ou 2 edições, uma presencial e um dia só pela internet para atender todos. Muita gente nos procurou querendo saber se é até transmissão ou não, porque tem um desejo das outras cidades participarem, que eu acho muito saudável. Vou começar comentando essa questão que a secretária trouxe sobre os valores. Eu entendo que é um pensamento saudável no sentido de pensar a cadeia produtiva. Porque se a gente pensar na ideia do Profice, em especial da renúncia fiscal, que é um mecanismo que na prática vem funcionando, né? A renúncia fiscal, por natureza, ela tende a fomentar, a dar vez e voz a produções um pouco maiores, que vão viajar pelo Estado, que tem
produtores, artistas, fazedores de culturas que já têm mais tempo de estrada, como a secretária comentou, e é importante isso, porque a gente vive um dilema existencial nesse momento de avanço a nível federal. Ao mesmo tempo que a gente tem muito recurso investido na cultura, na ânsia de atender a todos, a gente pode cair na cilada de pulverizar muitos recursos e desindustrializar o pouco que a gente tem de cadeia produtiva no estado do Paraná, não só no Paraná, no Brasil, porque isso tem acontecido em diversos lugares. Então, eu, enquanto sindicato, acho que é importante que a gente tenha projetos mais robustos, em que você possa ter a contratação de mais profissionais que vão poder receber um piso sindical, de ter uma programação de trabalho. Eu acho que isso fortalece, em especial, o audiovisual, o teatro, que são áreas que estão mais organizadas nesse sentido e que podem, com um projeto com um pouco mais de recurso, empregar mais gente e distribuir esse recurso de uma maneira diferente do que nos projetos pequenos. É uma preocupação grande do sindicato que a gente precarize demais a contratação dos profissionais se a gente só tiver um sistema de projetos de 30 mil, 50 mil. Então, acho que a gente está aprendendo, né? Dosando. É por aí a dosagem. O mundo ideal seria, e sei que aí não depende só da vontade da secretaria, mas o mundo ideal seria, e aí já entrando um pouco na questão do Profice, é que registro o nosso pedido ao nosso governador, que depende mais dele, é o pedido já de muito tempo de que a gente pudesse também ter um aporte de recursos no fundo estadual que viesse também do governo estadual. Porque se houvesse esse aporte, ele naturalmente equilibraria a renúncia fiscal com o recurso estadual, e aí a gente poderia ter um sistema misto com o recurso federal. Né? Porque, por exemplo, para o audiovisual, o recurso que vem da PNAB, ele continua sendo fundamental para que a gente produza longas-metragens. Não dá para não ter linhas de longa-metragem, eu acredito, por exemplo, no audiovisual, porque ele precisa de mais recurso, e só o recurso do Profice estadual não daria conta de a gente ter, por exemplo, agora vários longas-metragens que vão poder ser produzidos pela LPG, pela PNAB. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estudar. Então, ter um pouco mais de recursos seria importante. Isso também é um problema que a gente está criando em todos os estados e municípios. Como vem o recurso federal, a gente pode cair na cilada, gente, e que estados e municípios diminuam o investimento do estado e do município nesses recursos. E isso vai, de alguma forma, deixar de dar o efeito de complemento. Então, queria deixar registrado aqui que acho que isso seria importante, mas sei que é um pedido mais para o governador. Em relação ao sistema do Profice, queria registrar aqui também que a gente recebeu alguns ofícios aí da Secretaria em resposta ao sindicato, inclusive essa semana, que comentam algumas questões do Profice. Né? A gente tem questionado e perguntado muito essa questão da demora das 3 linhas que envolvem diretamente o sindicato, que é o audiovisual, o circo e as artes cênicas. Né? A gente sabe que houve essa demora, em parte, a Secretaria já nos respondeu, pela dificuldade em preencher os cargos da CEPROFICE, mas quero registrar aqui, daí já contando para as próximas, eu acho que a divisão dos editais por área, num primeiro momento ele é positivo porque organiza melhor as demandas, até para quem vai se inscrever. Agora, o que prejudicou algumas áreas foi a demora que aconteceu no pagamento de algumas. Talvez pegar as áreas menos favorecidas e com maior dificuldade de captação e deixá-las primeiro, por alguns meses, seja uma medida correta no sentido de você equilibrar mais. O problema é o tempo. Então, assim, se o tempo entre a primeira linguagem e a 10ª linguagem é anos, inevitavelmente vai acontecer o que aconteceu. E, nesse sentido, o audiovisual e as cênicas foi prejudicado e, voltando ao que a gente falou, são as áreas mais importantes enquanto cadeia produtiva que a gente teve. Então, isso acabou. Uma medida que tinha uma boa intenção acabou causando um prejuízo para essas áreas, porque para essas áreas elas contam muito mais com o Profice do que com as outras linhas digitais, exatamente pelo debate que a gente fez. Então, se os editais forem separados, a nossa sugestão é que haja algum mecanismo que garanta que não haja uma diferença de resposta maior do que 6 meses nesse tempo aí para sair a resposta dos projetos. Senão, novamente, essas áreas vão ser prejudicadas, quem ficar por último. Né? Quando vira um ano, por exemplo, você tira o direito de uma área, tentar captar o recurso daquele ano, isso já é um prejuízo que já é irreparável do ponto de vista econômico. Então, eu queria deixar esse registro aqui. E aí, queria trazer uma outra, que na verdade é mais uma pergunta para a gente entender um pouco, em relação aos valores que estavam previstos para o Profice, para a renúncia fiscal, nesses anos agora, 23, 24 e para o ano que vem, e também saber como é que foi a captação desses recursos.
A gente conseguiu captar tudo em 23, em 24, em 25 ainda temos a previsão, porque a nossa preocupação, e aí a gente não tem dados, por isso que eu pergunto, é que o fato de que a gente não tenha aprovado 3 áreas tão importantes tenha feito sobrar recurso a ser captado. E esse é um prejuízo também intransponível, né? A gente já sofreu isso durante a pandemia num ano, e seria importante a gente evitar que isso volte a acontecer, porque é um recurso, né, gente? Aí falo aqui mais para dividir com os meus pares, que sei que a Secretaria está preocupada com isso, mas é um recurso que se não capta naquele ano, a gente não consegue jogar para o ano que vem, ele volta para o Tesouro, e é um recurso que deixa de ser investido nos projetos culturais. E essas cartas que não são captadas naquele ano, elas acabam sendo empurradas para o ano seguinte, e se tiver projeto aprovado, a gente pode ter o contrário, ter mais cartas do que recurso, então vai desequilibrar o sistema, ao mesmo tempo que a gente perde recurso. Então, acho que isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. E, por fim, também, queria perguntar, gente, porque chega muitas perguntas no sindicato em relação às prestações de contas das outras edições. Muitas pessoas que perguntam como está, que aguardam resposta, e as perguntas vêm no sentido de que se, numa nova edição, essas prestações que estão pendentes e que estão em atraso, ou esses ajustes, eles não vão prejudicar esses proponentes, no sentido que vai ter uma limitação, que eu acho que são 2 projetos por proponente. Se tiver esses projetos abertos, e a gente recebe relatos aí de muito tempo em aberto, isso não vai causar uma avalanche de projetos pendentes em alguns casos, e alguns proponentes vão perder o direito de participar por terem essas prestações de contas pendentes. Seria isso aí, desculpa que eu estourei o tempo. Obrigada, Adriano. Próxima. Só para dar uma adendo, o pessoal do interior não consegue conectar nem receber. Não, então eu vou te explicar que você chegou um pouquinho atrasada, né, Priscila? Não, é o seguinte, nós vamos fazer uma online também. Hoje é presencial, mas depois nós faremos o mesmo tema online com todos os municípios. Tá bom? Ninguém vai falar? Álvaro. Oi, boa tarde. Meu nome é Álvaro. Eu trabalho no meio do caminho. Eu trabalho com a captação de recursos, mas assim, a grosso modo a captação, mas eu busco fomentar nas empresas que elas podem incentivar o ICMS para projetos sociais. Estamos precisando disso daí. Eu acabei, esse ano eu prospectei mais 2 empresas novas. Só que o que está acontecendo nesse mercado? Vamos falar de mercado, assim. Os proponentes, eu não sei, porque a Copel até 2022 ainda era mista, né, Estado, os proponentes estão esperando a Copel. Aí eu tenho ali, eu ligo, aliás, eu nem ligo porque não, agora com a LGPD, não tem mais o telefone do proponente. Então, para eu achar um proponente que tem um projeto aprovado, eu vou por e-mail, mando e-mail para eles e tomara que ele leia e me responda para eu conseguir. Eu deixo meu contato, me ligue que eu quero apresentar o projeto. Aí o que acontece? Eu estou com um projeto que faz 7 meses que uma empresa está interessada, ele já captou 70% da Copel, que é o mínimo, estou esperando a Copel. E aí o projeto não vai, ele ainda não integralizou, então assim, é um gargalo que está tendo nessa comunicação para os proponentes dizer assim, ei, tem outras empresas, tem outras milhares de empresas que recolhem ICMS no lucro presumido, no lucro real, que podem aportar recurso. Aí assim, não é só pelo meu ganho como captador, é para o projeto acontecer também, sabe? Então eu acho que falta essa melhor comunicação de que assim, ei, saiam dessa atmosfera Copel. O projeto do Banamel, que é um projeto que eu ajudei a escrever, inclusive, que conta a história da banana orgânica em Morretes. Ele captou 70% da Copel e agora eu estou há 3 meses tentando captar o resto e a menina falou assim, estou esperando a Copel. Sabe? Tem uma cultura de assim, daí até as empresas que estão se cadastraram no CISPROFIS, na Secretaria Estadual da Fazenda e da Cultura para se habilitarem, elas dizem, tá, me habilitei daí. E justamente essa questão que eu não sabia, que você tinha falado ali, que o porquê que está atrasado os outros 3 editais, sabe? Que eu tinha entendido no começo, lá em 2022, que quebrou em 10 para agilizar a aprovação, mas não agilizou nada, pelo contrário, tá? Ainda tem 13 editais
praticamente 4 milhões cada segmento que está ali esperando ali, quem sabe. Tem até um que eu captei, que é a continuação de Ponta Grossa, o Teatro da Escola 2, que eu acho que eu captei, ele está esperando a aprovação até agora. É isso, minha participação. Obrigado. Só explicando para vocês como que é a dinâmica, que eu acho que eu esqueci de falar disso também. A gente vai ouvir todo mundo antes, aí a gente vai anotando, no final a gente dá uma devolutiva dele para cada um de vocês. Eu não me inscrevi. Não. A gente não... Ela não queria falar, ela sabia falar do negócio do livro. Eu acho que a Adriana já tocou em alguns sítios essa demora, né, no meu caso foi. Como a Adriana falou, é Tânia, eu sou da Palco Escola. Essa demora, né, nós também entramos artes cênicas e a gente está aguardando, que acaba prejudicando bastante, né? E uma sugestão, se possível, né, já que vocês estão pensando em abrir mais áreas assim, seria talvez também pensar nas instituições, né, sem fins lucrativos que trabalham com arte e cultura, né? Porque no meu caso, a Palco Escola, ela surgiu do Pé no Palco, que já tem uma história, já tem um conhecimento anterior, mas como terceiro setor, eu vejo que tem muitas instituições que fazem trabalhos maravilhosos com arte e cultura gratuitamente, por exemplo, como inclusive nas artes, né? Que fazem um trabalho maravilhoso, mas às vezes não tem acesso a esse tipo de editais. Então, uma sugestão, caso possível, que abrisse alguma coisa que fosse para o terceiro setor. Mais alguém aqui? Acho que vamos falar um pouquinho. Aqui, ó. Só para tirar uma dúvida sobre isso que vocês estão falando, que você comentou, né, sobre o que atrasou, inclusive, o resultado do audiovisual, dos cênicas e do circo, porque não tinha uma comissão de avaliação, porque estava sendo difícil de conseguir que as pessoas quisessem participar dessa comissão, e isso foi um dos motivos do atraso, não sei se é o único. Eu tenho uma pergunta para fazer. Esse pessoal que faz parte dessa comissão, eles recebem para fazer as análises? Então, pensa, eu fico pensando aqui, porque eu acredito que essas pessoas que participam da comissão provavelmente não vão poder estar trabalhando nos projetos, né? Então, assim, você não pode trabalhar em projeto, não recebe nada, fica difícil. Claro. Existe algum mecanismo que pudesse aferir algum pagamento? Porque, assim, isso vai ajudar muito nessa questão, que eu estou entendendo que isso é uma barreira. Claro. E é importante, porque a pessoa é um profissional, ele está trabalhando, ele está avaliando projetos, é o tempo da vida dele, e é uma função super importante, gente, porque são essas pessoas que vão avaliar os nossos projetos. Então, a pessoa tem que estar bem, ela tem que estar recebendo, ela tem que fazer aquilo com qualidade. Não pode ser assim, eu sou obrigada a fazer isso aqui porque ninguém quer fazer. Desculpa, mas eu acho que é uma questão muito importante, que resolve uma das questões, inclusive. E se existe ainda um tipo de mecanismo que a pessoa possa, inclusive, estar trabalhando numa área, mas ela vai analisar outra área. Ela trabalha em audiovisual e vai analisar outra coisa. Quer dizer, ela tem que ter conhecimento também, não é assim. Porque não, mas existem pessoas que têm conhecimento sim. Por exemplo, em teatro e cinema tem muita gente que tem conhecimento profundo nas duas áreas. Então ela analisa só cinema, mas ela está fazendo um projeto de teatro. Eu acho que tudo bem, não sei. Gente, estou dando ideias, esse aqui é só para dar ideias. Não sei se elas funcionam ou como elas funcionam. Mas eu acho importante para resolver esse problema de comissões de análise. Porque é um problema assim que parece que se arrasta. Está resolvido já por essa, agora, já temos os nomes, né, vamos dar posse já na próxima semana, conseguimos preencher todas as vagas agora, e aí já vamos, mas eu concordo que é um problema que... Eu gosto dessa coisa de divisão de áreas, particularmente. Quando o edital é dividido por área, né? Quando é o edital único já não... Agora sim, eu quero já
falando de parecerista, então quero aproveitar, eu sei que não é em relação ao Profis, mas é sobre pareceres também, que na PNAB, né, é uma questão que na verdade, não só na PNAB, não só na LPG, não só em tudo, né? O que é, para mim, uma das coisas mais importantes é a qualidade dos pareceres, que é ruim para todo mundo. Não é ruim só para quem está sendo analisado, é ruim para o parecerista, é ruim para o gestor que tem que ficar corrigindo essa guerra de pareceres errados, pareceres copiados e colados, pareceres que parece que a pessoa não entende o que ela está lendo, o contexto daquela atividade cultural. É uma sensação assim que deixa a gente totalmente assim, a gente está realmente muito desconfortável com essa situação. Acredito que todos estão desconfortáveis com essa situação. Então, agora já aproveitando esse gancho, eu queria saber que a PNAB, ela ainda não saiu o edital de pareceristas da PNAB, né? Ainda não tem o edital de pareceristas da PNAB. Já tá. Da LPG era LPG e outras áreas, então credenciou mais pareceristas daquele edital de 2023. Mas a LPG não tem as áreas que tem a PNAB. Mas a gente credenciou de todas as áreas. Não, mas eu li o edital da LPG, ela não tem nada do Plano Nacional de Cultura. Não tem pareceristas para o Plano Nacional de Cultura e os valores que estão especificados lá não credencia pareceristas para o Plano Nacional de Cultura, para pontos de cultura, para premiação de mestre. É uma coisa muito específica no Plano Nacional. A PNAB é muito específica. Ela não pode pegar pareceristas de um edital da LPG, que era com valor, inclusive a PNAB tem 1.500.000. 1.500.000 para pareceristas da PNAB. A contratação de pareceristas da PNAB. Como que a gente vai usar um edital com um valor da LPG? A gente precisa ter acesso. Não, só para explicar esse ponto. Não é recurso da LPG pagando pareceristas da PNAB. A gente fez um edital de credenciamento com fonte orçamentária livre. E era para LPG e outros editais que a SEC realizava. Mas as áreas que estão previstas lá não prevêem áreas como prêmios de pontos de cultura, precisa de um parecerista, tem uma coisa bem específica nessa área. A gente credenciou pareceristas das 10 áreas que trabalham lá pelo Plano Estadual de Cultura. A gente credenciou pareceristas das 10 áreas do Plano Estadual de Cultura, como foi feito em 2022, foi feito esse 2023, está valendo agora para 2024. Então, o edital tinha um ano de vigência, então a gente está credenciando os pareceristas que se cadastraram na ordem ali, foi feito sorteio já dos pareceristas, montagem de comissão, e aí vai pagar com o custo da PNAB, o orçamentário é outro. Mas assim, e qual que seria o problema de abrir um credenciamento com novas formas de avaliação? Porque assim, esse credenciamento, quando ele foi da LPG, ele tem um formato de documentos que o parecerista tem que se inscrever. Mas isso não está atrelado ao credenciamento, está atrelado ao edital que Mas ele vai analisar. eu sei, só que o problema é que a pessoa, para se credenciar, ela precisa colocar aquela documentação que está prevista lá na LPG, no edital de credenciamento da LPG, que foi o primeiro que foi aberto. Não. Tem. É documentação geral. A documentação a pessoa tem que ter curso superior na área. Não tem curso Caiu? superior. Não precisa mais. Eu li lá o edital. Não precisa. Não precisa Não mais. precisa. Tá. É porque eu sei que para... O de 2022 do Profis exigia formação na área. Sim. O de 2023 da LPG PNAB não exige, não é obrigatório Não, ter mas onde diploma. está esse edital da LPG PNAB que eu não localizei? Está no nosso site lá, editais abertos, edital de credenciamento parecerista em 2023. Tá, não está então na página dos proponentes lá da plataforma? Você vai Se entrar você no abrir no site da Cultura, você diz no Não, Profis. eu entrei no Ciclo Profis e só Tá lá tem o até o dia 9 do mês que vem só o credenciamento. Não, tá, vamos lá, são coisas diferentes. A informação sobre o edital está no site da Secretaria. No Ciclo Cultura Cisprofis, se você entra lá como agente cultural, esse edital está aberto. Ele acaba mês que vem. Sim, dia 9 parece que E aí, isso, Só que daí eu li os anexos, entrei nos anexos e tinha essa informação de solicitar. E não tinha. não é obrigatório. Você pode mandar Tá, mas como é que faz? informação. Porque lá tem as seguintes áreas. Tem artes visuais, circo, dança, literatura, música, ópera,
patrimônio cultural, povos e comunidades, teatro e audiovisual. Não tem uma coisa específica da Plano Nacional de Cultura Viva, que é para analisar pontos de cultura. Por exemplo, eu acho que para pessoas que deveriam analisar esse tipo de coisa, deveriam ser mestres, por exemplo, que não são formados em nenhuma faculdade. E um dos quesitos que está lá nesse sentido, é porque eu entrei nele antes de vir para cá, que precisa, então não precisa. Não é obrigatório. Deve titular, mas não é obrigatório. Não, Mas está agora escrito depois. lá, vamos lá, são critérios objetivos. Então, para você participar como parecerista, você pode ter um diploma, você pode ser um mestre de cultura reconhecido por seu trabalho, você pode ter só experiência na área. O edital mudou, ele não é mais academicista. Tá, bom, depois eu vou A gente mandar pode ler uma junto. te dar uma dúvida. Bom, mas em falando disso, que eu achei que vocês abriam um edital, inclusive eu ia pedir para mandar uma minuta pública desse edital para que as pessoas pudessem ter acesso ao edital e dar ideias sobre coisas importantes como, por exemplo, uma das desculpas dos pareceristas, sabe, aquelas coisas insólitas que deixam a gente horrorizados, é que eles não têm tempo de avaliar. Aí a pergunta é, por exemplo, você só pode se credenciar, cada parecerista só pode se credenciar para uma área, que está escrito lá, correto? Só que há sempre 5 pareceristas para cada edital. Mas você não pode analisar projetos de cônjuges, de pessoas que você trabalhou com o projeto no ano anterior, tudo bem. Então deve ter substitutos, não é só 5. Vocês chamam mais. Quanto vocês chamam para cada edital? Conforme a demanda do edital, vocês esperam o edital para a demanda? É mais ou menos, né? Porque assim, a gente não pode montar a comissão muito antes, e aí é uma comissão que às vezes não precisa de suplente. Às vezes 3 suplentes vão suprir a necessidade ao invés de 5. Agora, nesse processo da PNAP, por exemplo, a gente foi acompanhando o fluxo e tentou credenciar o máximo possível de pareceristas que tinha na base. Então a gente tinha cerca de 20 credenciados do ano passado, que eram suplentes da LPG, não analisaram processos. A gente chamou eles para serem titulares agora e credenciou mais 150 por aí. Mas então vocês ainda estão credenciando. Porque Pra o edital nada. ainda está aberto. Perfeito. Então as pessoas ainda podem se. Porque as pessoas estão esperando isso e não estão entendendo o que é. Porque lá está escrito LPG, não Mas estão localizando esse foram candidato. chamados, mas a gente acredita que não vai precisar de mais pareceristas, mas pode ser que precise. Então o credenciamento está aberto. Tá. Mas e essa questão de não ter tempo de avaliar, porque essa desculpa, a gente, gente ela tem diminuiu. prejudicado todo mundo. A gente diminuiu o número de projetos para cada parecerista. Ótimo, que era essa pergunta. Então, não é o parecerista que decide quantos projetos. Ah, eu não quero ganhar muito, eu quero analisar com qualidade quantos projetos. Não é ele que decide isso. É vocês que colocam uma quantidade que vocês acham que é agora, depois de tudo ocorrido, que seja. Eu acho que eu já extravasei bem meu horário, mas é porque, sinceramente, é o calcanhar de Aquiles. Não, é que é só dinâmica, assim, Foi, todo pronto. mundo fez várias perguntas, a gente anotou e a tua a gente está respondendo assim desculpa, meio que na peço desculpas. vai e volta. Então vamos fazer o seguinte, a gente responde todo mundo, depois a gente faz uma outra rodada, assim, para não, caso a dinâmica das pessoas mesmo, né? Você podia só confirmar teu nome? É Judite. Judite. Você participa no online também, né, Judite? Sim. Mas alguém, quem mais quer sugerir ou Ninguém, como eu falei, eu junto meio específico, eu concordo bastante com o colega, mas ela já disse. Então, Teu meu nome? nome é Jonita Ramos. Eu era da área do teatro, quer dizer, sou ainda, né? Mas eu estou meio que migrando para a literatura, que é o que, como a Judy disse, a gente atua em várias áreas, né? E eu estou meio migrando para a literatura, visual e tal. Bom, tem 2 questões. Uma é que eu acompanhei as avaliações desses projetos, por exemplo, aquele de audiovisual, que tinha roteiros, tinha finalização e tudo. E sei que a última verba, a comissão decidiu, vamos pegar todos a finalização. Tá. Mas, porque finalização é melhor, porque daí os filmes já ficam prontos e tal. Mas eu penso assim, minha sugestão,
que se pense muito bem antes de determinar as categorias, né? Por exemplo, eu fiz projeto de roteiros, eu fui convidada para outro, então estavam 2 projetos de roteiros e nenhum foi aprovado. Parece que não era muito importante aprovar roteiro, era mais importante a finalização, tinha outras prioridades e tal. Mas então, assim, seria bom que se pensasse muito nos editais, porque a gente perde muito tempo de vida fazendo. Quem é sério, quem faz projeto seriamente, a gente pesquisa, a gente consulta as pessoas, possíveis profissionais, vai atrás dos profissionais, um já não pode porque já está, o outro... A gente quer fazer o melhor possível, né, e quer ser depois coerente com o projeto. Então, a gente, para elaborar o projeto, a gente gasta, investe muito tempo. Então, daí, pensem assim, se a ideia é que tenha mercado, que o artista tenha trabalho, pensem em quanto tempo cada profissional artista gasta fazendo projeto que não é aprovado, porque depois que saiu o edital, a comissão decidiu que aquilo não é prioridade não é prioridade, é finalização e tal. Então, e a gente fica meio perdido depois, a gente não sabe por quê. Porque a nota da gente está mais alta, a gente fez melhor, a nota está mais alta, mas mesmo assim, bom, eu estou falando alto, não precisa. Mas a gente não sabe depois por que a nota da gente ficou mais alta e do coleguinha com nota mais baixa foi aprovado, porque se a gente fez, é porque é 50% interior, mas a gente fez para o interior. Eu estou atualmente morando em Campo Largo, estou fazendo projetos para fora de Curitiba. Então, é muito confuso para a gente, sabe? Esse último edital, esse de audiovisual, ficou super confuso. Eu tentei, por todos os meios, entender aquele resultado e não vi qual que é a lógica. A gente não sabe se a pessoa sai o resultado de capital e interior misturado, a gente não sabe quem que é capital, quem que é interior, como é que a gente vai saber se está correto 50% do interior e capital. A gente não tem como a gente monitorar esse resultado, nós como proponentes. Essa é uma questão geral. E a outra questão é mais específica. Como eu falei, eu estou migrando de teatro, que eu fazia imensos projetos de teatro, eu estou fazendo projetos menores de literatura, de audiovisual e tal, investindo mais na escrita. E uma coisa que eu percebo, por exemplo, de literatura, nos projetos de teatro é possível construir o texto em processo com o grupo e tal. No entanto, não existe uma oportunidade equivalente para o escritor de escrever um livro, de parar, né? A gente pode parar para escrever uma peça de teatro em processo, desde que a gente tenha, lógico, uma boa fundamentação, um bom projeto de construção de texto, de dramaturgia, mas a gente não pode escrever um livro de literatura. E, como a gente falou, o nosso tempo de vida é muito precioso, né? A gente tem que correr atrás da sobrevivência. Como é que a gente vai parar para fazer um livro de 200, 300 páginas para depois submeter um projeto para que ele seja impresso e tal? A gente tem que ter bolsa de literatura para a gente poder parar um pouco a vidinha e a gente não, é muito difícil escrever um bom livro e lutar pela sobrevivência ao mesmo tempo. A gente tem que ter esse tempo, como os dramaturgos têm, de investir no processo de escrita. E isso é fácil, se a pessoa teve já bons textos, se a pessoa apresenta, né, pode-se dizer, não pode aprovar um projeto de livro, porque como é que a gente vai saber o resultado? Poxa, se a pessoa tem um currículo, se a pessoa está mostrando, sei lá, seu livro de contos, por exemplo, se a pessoa apresentar 3 contos bons, é muito provável que ela consiga fazer outros contos bons, né? Ou um capítulo do livro. Tem meios de se saber, de se ter segurança para oferecer essa possibilidade. Então, são essas as minhas 2 sugestões. Obrigada, Janita. Passa, André. Obrigada. Oi, terminar essa digressão aí, que não é o assunto de hoje, mas é importante que a gente pense, realmente está virando quase que uma doença mental entre os artistas, os editais, porque virou um volume muito grande, todo mundo achou que poderia participar e todo mundo pode participar, mas aí vira um loop infinito e muita pouca gente consegue a contemplação.
Então, assim, fica claro que a verba que a gente tem é infinitamente menor do que a produção artística e cultural que a gente tem. Então, uma das brigas que a gente tem que começar a ter é de ter mais dinheiro. Então, aquilo que foi citado pelo nosso presidente do sindicato é importante, que é a complementação do Estado e dos municípios com essa verba, né, nos fundos de cultura, e realmente ver o Profice, o mecenato municipal, são leis de incentivo ao mercado, à indústria cultural. Mas existem os fundos, que eles historicamente são contingenciados e a gente tem muito pouco do que está previsto na lei para ser utilizado. E isso é vontade política. Isso é vontade política. Então, a gente pede aqui à nossa secretária que faça ao nosso governador esse pedido, precisa de mais verba para a cultura. Porque, assim, é público e notório a bio, não se fala mais cadeia, né, mas o ecossistema, né, que a produção cultural traz. Ela, na verdade, se você num somatório, toda a nossa indústria cultural, ela gera quase 20% do PIB, somando audiovisual, teatro, economia criativa. Você vai somando isso junto ao turismo, ao comércio local. Quer dizer, está mais do que provado que o dinheiro investido em cultura, ele retorna isso para o Estado, para os cofres. Então, é um pedido que acho importante a gente fundamentar aqui. E quanto ao Profice, também só um complemento ao que o Esturilho ele perguntou no começo, não só dos últimos anos, mas desde que o nosso governador Ratinho assumiu em 2018, nós temos um levantamento de quantos projetos, quanto dinheiro foi disponibilizado e quanto realmente a gente conseguiu usar desse dinheiro do Profice, para a gente calcular realmente e ter esse diálogo aberto com a Secretaria de quanto dinheiro a gente está perdendo por ano de incentivo. Isso é real e isso é um número real. Ou seja, falta dinheiro para a nossa indústria cultural, porém a gente não consegue nem gastar o pouco que tem. Então isso eu acho que é um problema fundamental que a gente tem que se unir para solucionar esse problema. Que não é só um problema, é um problema conjunto do Estado, com a sociedade civil, os fazedores de cultura, que a gente tem que solucionar. O Estado, Paraná é o terceiro, quarto ou quinto estado mais rico do Brasil e um dos últimos em produção cultural. Eu morei durante anos em São Paulo, Rio, produzindo o Brasil inteiro, e quando você fala Curitiba, as pessoas não sabem o que é Curitiba, o que é Paraná, o que se faz aqui, gente. Eles acham que a gente é gaúcho. E a gente tem um soft power na mão, uma potência de um povo aqui para ser dito e contado, que o Estado não está fazendo jus. E esse governo não está olhando direito para isso. Tá? É isso. Mais alguém? Alguém quer perguntar? Vou complementar o que a Jamila estava falando. O que a Joanita estava se referindo é que, além do edital da FTG, teve uma chamada complementar, né? E aí, o que aconteceu na chamada complementar? A maioria das vagas, todo mundo estava ansioso pela chamada complementar da 002 do audiovisual da LPG. Foi chamado, né, porque foi necessário chamar as cotas, né? Foi complementado para praticamente todas as categorias, foi chamado cotas. Então, as pessoas que eram... porque na última conversa que a gente teve no ciclo de diálogos, tinha sido informado que o formato para chamamento desse edital complementar seria a nota. Quem tivesse a nota mais alta, entrava. Que foi o último ciclo de diálogos que a gente teve online. Só que daí a gente teve uma surpresa, porque na verdade não foi por notas, foi por cotas. A maioria das categorias foi chamado cotas. A gente entendeu que foi uma necessidade, que foi uma questão que veio de cima, essa obrigatoriedade. Mas o que acontece? Então, aí essa chamada complementar, a maioria das categorias foram chamadas só cotas. Acho que todo mundo está a par disso. Só que teve duas categorias que não foi chamado ninguém. A categoria 8 e a categoria 11. Não foi chamado nenhum projeto. As outras foi chamado praticamente cotista somente. E daí teve só duas categorias que foi chamado só ampla concorrência. E acho que talvez um do interior.
Então, assim, nas outras categorias não foi chamado nenhum projeto de altas notas, só cotistas, a maioria esmagadora de cotistas, né, e alguns do interior. Aí, a categoria 12 foi chamado vários projetos de ampla concorrência e nenhum cotista, então ficou uma disparidade, né? Por que das outras categorias foi chamado um monte de cotistas e a 12 foi chamada ampla concorrência? Não, é por isso que eu quero a explicação. A gente está perguntando para ter a resposta. E a categoria 6 também foi chamado um projeto de ampla concorrência. Ok. Agora teve os não habilitados, né? Veio a lista de não habilitados. Dentro da lista de não habilitados, tem os projetos da categoria 12 e da categoria 6 que não foram habilitados. Então, o que a classe artística gostaria de saber é se agora, finalmente, poderiam chamar as outras categorias com maior nota, né, para que finalmente eles sejam atendidos nas suas angústias e não chamem de novo projetos da categoria 12 e categoria 6, principalmente porque a categoria 6 é um projeto de 2.500.000. Com esse valor dá para chamar vários projetos da categoria de 50 mil, da categoria de 200 mil, que não foi chamado nenhum projeto, por exemplo. Então, é uma solicitação encarecida que esses que não foram habilitados, então não se chame mais, porque já teve, na primeira chamada, essas duas categorias já foram amplamente atendidas. Já tiveram vários projetos, até alguns acima das outras categorias de projetos convocados. Então, acho que já está bem atendida essas duas categorias. E é isso que os artistas estão pedindo, que essas não sejam... Então, agora, no final, por favor, chame as outras categorias que foi convocado só cotistas. Então, é uma solicitação. Oi, boa tarde, meu nome é Wellington. Eu queria falar uma coisa só sobre o sistema... sobre o sistema operacional ali da plataforma, que queria entender se na plataforma existe alguma possibilidade de facilitar a inscrição dos projetos. Por exemplo, subir currículo. A gente leva muito tempo fazendo função operacional ali, quando na verdade a gente precisa otimizar o nosso tempo, que os prazos são cada vez mais curtos de inscrição do projeto. Lança-se o edital, a gente tem um tempo de preparar esse material e depois abre a plataforma. E o tempo que a gente desprende para preencher a plataforma é muito grande. Então, a minha sugestão seria como é possível otimizar algumas informações que são repetidas, principalmente em relação à documentação, já que temos a documentação já no sistema, na caixinha de dados, que essa documentação não possa ser já replicada dentro do projeto. Em relação aos currículos das equipes também, se tivesse algum jeito de ter na plataforma um sistema que esses currículos possam ser alimentados pelos próprios donos dos currículos, na hora que a gente digita o CPF já puxa o currículo da pessoa, porque a gente precisa preencher um CPF. Sem colocar o CPF não avança e não salva. E se coloca um CPF errado, não avança, não salva. Então, se existe essa conexão com o CPF, poderia já preencher essas caixinhas. E uma outra sugestão seria replicar o projeto. Tem projetos que a gente se inscreve num edital diferente e que a gente quer aplicar o mesmo projeto, porque cabe ao próximo edital o mesmo idêntico, porque ele não foi contemplado e teve notas boas. Então, a gente poderia ter essa opção de replicar, facilitaria mais uma vez o nosso tempo em relação à plataforma. Isso é para tudo, para todas as caixinhas, o que é possível diminuir de impacto de tempo, de copy e cola do nosso Word para a plataforma. Em relação ao orçamento também, que a gente coloca rubrica por rubrica, se a gente pudesse enviar um modelo do Excel e anexar também ao invés de preencher a rubrica. Entendo a importância de ter rubrica por rubrica. Caso você é aprovado, você pode solicitar remanejamento dentro do próprio sistema por rubrica, isso é muito legal, mas talvez pudesse pedir para que os contemplados realimentassem a plataforma, então, de uma maneira mais detalhada, porque a maioria das pessoas não são contempladas e realmente a gente gasta e desprende muito tempo do nosso
dia em função bom, eu, né? Tô falando de mim, eu gasto muito tempo, eu sou muito lento na plataforma, eu gasto muito tempo na plataforma. Era só essa sugestão por enquanto. É sobre profícia agora. Prometo. Vocês estão pedindo ideias para os novos editais do Profícia. Então, sobre as ideias dos novos editais do Profícia. Uma coisa que eu percebo na execução dos projetos, que é uma burocracia que acaba engessando muito a execução do projeto, que às vezes tem que ser ali a galope, a pessoa está viajando, tem milhares de coisas acontecendo, e ela tem que pedir um remanejamento. Em outros sistemas governamentais, por exemplo, Ancine, você pode fazer remanejamento sem até 20% do global do projeto. É 20% do valor total do projeto, não é item a item. Quem trabalha com Profícia sabe que é 20% de um item, você tem que remanejar aqueles 20% daquele item para outro item e desse item para outro. Gente, você tem que ficar calculando item por item 20%. Você está viajando, você está falando qual que é o mais importante? Executar o objeto e ter uma planilha financeira e ter os documentos fiscais. Isso eu concordo plenamente. Ter os documentos, ter a planilha, ter tudo organizado, entregar tudo no final. Estamos falando de Profícia, não dessas premiações da LPG, que é diferente do formulário de prestação de contas. Mas essa parte de remanejamento, 20% de rubrica para rubrica, gente, você manda, o que acontece? É porque quando você manda lá para a equipe analisar, a equipe deles não é muito grande para ficar analisando. Imagine milhares de projetos do Paraná inteiro pedindo remanejamento de rubriquinha, de 20%, e chega lá para eles analisarem. Você acha que isso é em tempo real que eles analisam? Quanto tempo leva essa análise? Para eles te responderem, para daí você poder continuar fazendo o teu projeto, porque o projeto já acabou. Gente, pelo amor de Deus, 20% do global do projeto. Ainda é possível e é executado projetos a nível nacional, sendo que o remanejamento é 20% do global. Aí você sabe que é 20%, meu projeto é de tanto, 20% é tanto. Eu posso remanejar só dentro desse valor. E está tudo bem. Aí o que passar disso? Porque tem condições que são específicas. Equipe da ficha técnica que você colocou um valor, você tem que justificar porque você está aumentando o cachê daquela pessoa, ou quiçá diminuindo, justo? Mas eu estou falando de verba, de outras coisas que você está ali no dia a dia fazendo. Isso atrapalha não só a gente, atrapalha eles que tem que ficar lá respondendo remanejamentozinho. Cara, a cada projeto 5 remanejamentos por causa desse negócio de 20% rubrica por rubrica. Se vocês querem uma alteração digital, isso vai ser bom para todo mundo. E o uso do rendimento, tem que pedir. Isso eu já não sei, assim, porque tem outras esferas governamentais que o dinheiro é do projeto. Você captou. Que mecenato é a gente que capta, gente. Tem que correr atrás. Ele sabe como é difícil, a gente tem que captar. Então, o uso do rendimento do projeto é do projeto. Tá. Você tem que pedir justificando, mas não dá para você justificar depois que você usou dentro das rubricas, a não ser que você queira criar uma rubrica nova. Concordo plenamente. Você quer criar uma rubrica nova que não existe lá no orçamento, não tem o que você fazer. Aí você pede, olha, eu preciso dessa rubrica aqui para usar esse rendimento. Agora, se você quer usar para rubricas que já existem no projeto, gente, justifica no final. Eu estou falando sobre desburocratizar essa parte que é bastante engessada e atrapalha as produções, atrapalha os analistas, que isso aí, gente, demora. Tanto é que existem projetos, por causa que mudou agora a comissão, que estava com dificuldade na comissão, tem projeto que pediu remanejamento que ainda não foi respondido pela comissão anterior que fechou. E está esperando a comissão nova abrir, projeto que era do edital anterior, gente, que não foi respondido o remanejamento. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Bom, obrigada pelas considerações, pelas opiniões, pelas sugestões, pelas reclamações. Sempre nos ajudam bastante a refletir sobre coisas que a gente talvez não havia refletido ainda. Eu vou pedir ajuda para os universitários um pouco, porque a Vanessa e o Pedro estão na secretaria desde o início, desde 2014.
Então, eles têm mais condições de falar um pouco sobre o Profice. Eu vou falar sobre algumas coisas mais genéricas, que eu acho que eu tenho condições de falar aqui, mas depois é muito técnico. Aí eu vou pedir para a André, para a Vanessa e para o Pedro. A André entrou junto comigo, um pouquinho depois, né, André? Mas a Vanessa e o Pedro estão há muito tempo. E quando eu assumi a pasta, a gente não mexeu em ninguém do Profice, porque justamente o coração da secretaria, a gente entendia que era ali, e tem toda essa equipe aí que é muito profissional e bem técnica. Eu queria começar falando do Fundo Estadual de Cultura. A gente está no forno, né, André? Estamos no forno com isso, é uma preocupação nossa também. A gente tem, a gente já tentou fazer de algo, não é tão simples quanto parece, não basta uma vontade política. O recurso que entra no Fundo Estadual de Cultura, quando eles vêm para a Secretaria da Fazenda, ele tem um custo muito maior do que do incentivo, quando a gente está fazendo com incentivo fiscal. Então é uma conta complexa, mas a gente está estudando a melhor forma de fazer isso, analisando os casos que já deram certo, os outros, assim, com uma... no beber água na fonte de quem faz bem feito, para que a gente não erre, mas isso está no caminho. Então não é uma questão de não querer investir, é o orçamento baixo, não se trata disso, porque se trata justamente de modelar isso da melhor forma, tá? Deixar aqui, conseguimos captar a questão da captação do recurso. Não é desse governo, Adriano Petro, isso vem de outros governos também. A questão de alguns anos a gente não consegue captar tudo. Teve um ano que era, acho que foi 2000, tinha até uma linha. Teve um ano que a gente captou 4 mil. Não, aqui mais aqui para cima. Aqui, ó. Teve um ano que tinha 2018, né? Tinha 15 milhões e foi captado 400 mil. Então, assim, o que nós... A gente está deixando de utilizar um recurso que deveria estar sendo utilizado. O que nós... Existe o efeito Álvaro, né? Que o Álvaro falou, o efeito Copel, as pessoas não estão indo atrás. Então, a gente tem fizemos um evento com contadores, porque muitas vezes a empresa a captação esbarra no contador. Então, a gente foi procurar os sindicatos de contadores, fizemos palestra lá, palestramos num dia, num evento no Museu Oscar Niemeyer para todos e para todas as contadoras, para criar para eles aprenderem e não simplesmente falarem não, porque é um trabalho a mais para eles. Então, fizemos esse movimento de conscientização. Eu tenho ido pessoalmente atrás de empresas para fazer sensibilização. Falamos com a Ambev, falamos com a Liga, né? As grandes empresas, nós temos tentado sensibilizar. Desculpa, a Liga é Copel. Aproveitando o teu gancho, assim, né? Fica sempre essa comunicação ali ligado a nada contra a Copel, graças a Deus existe ela. Mas comunicar melhor a todas as empresas, a partir de lucro presumido. As empresas acham que é só lucro real. O lucro real é para a lei federal. Mas as empresas não estão sabendo que existe Profice. Mas a gente tem feito esse trabalho, sabe? A gente está batendo na porta das principais... Saldo devedor. Sim. Saldo devedor nos últimos 12 meses. Isso, não, eu sei disso, mas as empresas não sabem, não está sendo comunicado para elas. A Copel sabe e o proponente sabe assim, que você, tanto ProEsport como o Profice, olha, a Copel é o maior apoiador. Tá, eles pensam que é só a Copel. Não, é uma frase bem diferente. É o maior apoiador, não é o único. Tem que disseminar melhor essa comunicação. Então, a gente vai, inclusive aqui, essa conversa aqui é para isso também. Aqui. A gente está com uma proposta de fazer uma vitrine dos projetos, para que a gente possa chamar as empresas e eles escolherem o projeto que eles querem, para tentar encurtar esse caminho entre o proponente ou a proponente que não está indo atrás das empresas e a gente está deixando de captar recursos. A gente tem recurso para a cultura. Já saiu a resolução da Serra? Mas eu já estive lá com o secretário da Fazenda, ele vai ampliar o nosso valor, o nosso teto,
mas a gente não está captando, não adianta nada ele dar um teto muito maior para a gente, porque a gente não está conseguindo captar. Então, a Copel tem um limite mensal do que ela consegue aportar. Então, assim, se a gente distribui, o Profice de agora tem 20 milhões ano, né? Essa é a última edição. A Copel sozinha só vai conseguir bater 12 milhões. Vai ficar 8 milhões que os proponentes e os projetos precisam, né? Buscar o petróleo, né? Sei lá. Então, assim, a gente não pode só depender da Copel, isso é um fato, né? A busca por mais incentivadores é uma necessidade. A gente teve um impacto também na queda do ICMS, né? Reflexo da pandemia. O governo teve um pacote de redução do ICMS feito, atingiu a Copel reduziu drasticamente o valor que ela tinha de ICMS a recolher, o que diminuiu também o volume de aporte que ela podia fazer via Profice. eu já passo o microfone mais para você, tá, André? Eu vou falar mais de 2 ou 3 temas aqui. O Álvaro perguntou por que os editais estão atrasados, é justamente por isso a questão da comissão, né? Então, eu concordo com a Judite também, com a questão da comissão ser remunerada. Isso aí é uma... tem que mudar, está no forno também, tá no forno, porque isso tem mudança de lei, foi feito, foi pensado dessa forma. Mas eu concordo que todo conselho, toda comissão, as pessoas precisam ser remuneradas, porque elas doam o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, que é o tempo. E eu vou te falar, não é pouco não, porque trabalha bastante. Então eu concordo que isso precisa ser remunerado. Tânia, você falou de sugestão para um edital para instituições sem fins lucrativos. A gente já fechou o edital que tinha para instituições de cultura, de arte. Já fechou, né? Foi lançado recentemente, acho que fechou dia 19. Dia 19, fechou um edital para espaços culturais de apoio. Então, não é a Profice, mas a gente pensa nisso também e... Deixa eu só aproveitar. Por exemplo, não pelo Profice, né, mas nós fizemos apresentações do teatro ano passado para 5.000 crianças no Guairinha, e daí a gente tem que pagar, a gente faz gratuitamente, né, mas tem que pagar. Então, se tivesse uma parceria também com alguns locais públicos, assim, que pudesse ser usado o espaço. E também a prefeitura ficou de ceder ônibus, as escolas tentaram conseguir ônibus, ou seja, a prefeitura forneceu 2 ônibus para 5.000 crianças, e nós tivemos que sair atrás do dinheiro para conseguir 50 ônibus, né? Então, acho que de repente tem que pensar nesse sentido também de transporte, quando houver necessidade, né? Alguma coisa assim. É importante que no projeto você já preveja o transporte, porque eu vou te explicar uma coisa. Por mais que a gente tenha dinheiro, a gente sabe que o projeto é importante, a gente quer apoiar, dificilmente a gente consegue. Está aqui a nossa advogada aqui. Não, nossa não. Tá aqui, eu ia falar nossa Priscila, mas está aqui uma advogada que é o seguinte. Mas é o seguinte, não, o nosso advogado está aqui, o André, mas está aqui a advogada que não me deixa mentir, que não é só, a gente não consegue fazer o que quer no Estado. Então, por mais que seja lá, se você vier pedir um ônibus hoje para a gente tem dinheiro e a gente não consegue te atender. A gente não consegue fazer o Guairinha de graça para você, porque o Guairinha custa para o Estado. Então, eu não posso simplesmente liberar a tua taxa. A gente pode fazer a taxa mínima, mas tem que ter. Então, às vezes, o que parece muito simples, não é. Quando eu cheguei lá na Sumir, minha equipe era formada por a nossa equipe, ela era muito multidisciplinar. Muita gente sensível, que trabalhava com arte, com cultura, para poder fazer, né? Hoje em dia, acho que 90% é advogado. Porque para fazer o que a gente quer, tem que encontrar meio. Não é tão simples assim, não basta ter vontade e sensibilidade. Bom, vamos lá, o que mais que tem aqui? A Judite falou do custo do trabalho, concordo, remunerar a equipe, porque cotas, vou deixar aqui isso para a nossa equipe ali responder. O Wellington falou do sistema, também, acho que se a gente pudesse mudar tão rápido, a gente já estaria mudando, mas a gente está numa fila lá de demandas.
O nosso sistema, quem cuida disso é a Celepar, e é um gargalo no governo, isso de fato, só que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque tem dados muito sensíveis ali. Mas a gente tem assim, uma lista grande de alterações que a gente quer fazer, a gente também não gosta dele. Aqui a Jonita falou de nos editais, pensar muito nos editais, e o seguinte, todos os nossos editais, eles entram em consulta pública. Então, quando a gente lança consulta pública, é a hora de vocês perceberem que muitas coisas, às vezes, é o olhar de quem faz, que podia ajustar. Então, contribua lá na fase de consulta pública, que a gente tem atendido basicamente 80%. Talvez já lançava o edital dizendo quanto valor tem por categoria, se fosse certinho, porque veja. A gente entra com a expectativa de que tem tanto, só que daí a comissão não privilegia aquela categoria Veja. outra e tal, e daí toda uma expectativa que... Eu penso assim também. Só que fomos agora nos editais da PENAB, tem lá escrito quantos projetos serão atendidos, quantos são cota, e não tem comissão. Então é o valor fechado, são 10 projetos aqui, são 3 de cota, e um é de 50 mil, outro de 200. Está bem explicadinho, tem uma tabela. Mas a gente apanhou muito fazendo dessa forma. São diferentes pontos de vista também. A gente está aqui numa sala onde cada um está falando de uma forma aqui. Então, quando você está na gestão, não é simples você tomar uma decisão, porque quando você se posiciona, você desagrada quem não pensa igual. Então, a gente apanhou muito quando fez dessa forma, mas eu não acho que é melhor a gente apanhar, mas vamos testar essa forma que não passe por mão de comissão, que é nota. Está lá, tem um ranking, vocês conseguem acompanhar de uma forma melhor. Vamos ver o que acontece. Só que aí não tem o que você falou, que ao invés de um projeto de 2 milhões, a comissão tem que decidir por que não 10 de 200. Não existe isso, está definido. Sem o 2 milhões, faz o digital já com 10 de 200. Mas essa é a proposta do Profice. A proposta do Profice é justamente essa. Ao invés de fazer 10 de 200, a gente quer fazer um de 2 milhões. A verdade é essa. Aumentar o valor dos editais, a provocação do início da conversa foi isso. Tratar o Profice de forma diferente da PENAB. Colocar projetos com teto maior, que não é nem teto, é valor fechado. E aí não entra na decisão de comissão, não precisa nem de ser Profice, né? Se você tiver valor fechado. Não precisa, mas para outras coisas. Dá para tentar fazer de um jeito que as grandes obras não concorram para os pequenininhos. É isso que a gente quer, pequenininho na PENAB e Profice, os grandes no Profice, valores maiores. A proposta que a gente começou a conversa aqui foi provocar para isso, mas ninguém falou sobre isso aqui, a não ser o Sturil. O Sturil foi a favor, que é a nossa visão aqui, um pouco também, é o que deveria ser também, dessa forma. né? As leis de renúncia fiscais, elas, por objetivo, né, de função, ela é fomentar a indústria. Os fundos é justamente para os fazedores de cultura. São formas de usar isso. Então, eu encerrei minha participação. Por hora. Secretário. Bom, eu vou... Boa noite a todos já, boa noite. Acho que já a todos e todas. Eu vou voltar um pouco em alguns pontos aqui para aprofundar. Acho que sobre os valores da renúncia, que tanto o Adriano Estoril quanto o Peter colocaram, né? A gente já colocou então essa questão de que tem disponibilizado o valor X, mas como o mercado se acostumou em aguardar a Copel teve uma queda, né, do repasse de CMS em razão dessa alteração da lei de CMS durante a pandemia, e foi ali em 2022, já foi fim da pandemia, mas mudou a forma de regulamento do ICMS. Isso impactou 2023, 2024, próprio 2022, né, o fluxo de recursos que a Copel conseguiria colocar dentro do programa.
E a Copel, que é responsável por 80% hoje, né, do aporte de recursos em projetos por renúncia aqui no Estado, ela também tem uma capacidade limitada. Então, à medida que a gente foi conseguindo mais recursos nas resoluções da Cefa, né, eu acho que a gente conseguiu 40 e agora está propondo 50 milhões. O mercado não consegue acompanhar esse fluxo e ritmo de captação. Né? Então, esse MES está disponível, mas não tem captação. Aí é algo mais profundo, né, que eu acho que a gente precisa estudar, a gente já tem conversado bastante, né, sobre como chegar nas empresas e ajudar os captadores e os projetos. Sobre a prestação de contas, né, que o Estoril colocou aqui, do passivo, né, ele perguntou do saldo de prestação de contas e se isso impacta nos projetos que estão sendo apresentados agora. Bom, não impacta. Uma coisa é o atraso do Estado a analisar a prestação de contas. Outra coisa é o atraso do envio de prestação de contas. Vou falar aqui do 2019. 2019 encerrou o envio da prestação de contas em outubro do ano passado, outubro de 2023. Ficou um grande passivo de prestações de contas a serem enviadas. A gente criou a diligência, notificou essas pessoas, porque a gente sabia que esses proponentes iam querer apresentar projeto da LPG. Então era melhor ele apresentar a prestação de contas, mesmo que incompleta, mas pelo menos cumprir e prestar contas, e aí depois ser avaliado. Então a gente fez esse esforço para não prejudicar aos agentes culturais. A gente tem feito, né, a gente conseguiu zerar o passivo de 14 e 17, né, então não tem prestações de contas desses projetos. A gente tem os de 2019 e a gente está contratando uma consultoria, né, uma parceria com uma universidade estadual, para a gente conseguir fechar, né, esse passivo de 2019 e, né, não impactar nos projetos que porventura venham a ser apresentados. Mas se a prestação de contas não foi avaliada pela SEC, ele não está impedido de apresentar o projeto. O Álvaro perguntou dos atrasos, né, então acho que a secretária já respondeu aqui sobre, né, a montagem da Ceprofície. A gente precisou fazer um decreto novo, né, alterar o decreto anterior para mudar a formação da Ceprofície, justamente por esses impactos, né, da pessoa não ser remunerada, da pessoa despender do tempo dela ali, né, para analisar os projetos, não poder participar dos projetos. Como a secretária falou, está no forno aí, a gente está estruturando uma proposta para a nova lei do Profice e recepcionando o marco regulatório para o Profice, para atualizar o Profice para o marco regulatório também, né, para a gente não ter dois pesos e duas medidas. E muito provavelmente aí até o fim do ano, início do ano que vem, a gente coloca aí, né, para consulta aí e traz um ciclo específico sobre a lei do Profice. Eu acho que as questões da Tânia a gente já enfrentou, da Judite remunerar já foi, trabalhar nos projetos ok. A divisão por áreas é algo que a gente precisa de mais subsídios de vocês para avançar. Né? O Profice, por histórico, né, é realizado para as 10 áreas culturais que estão previstas no Plano Estadual de Cultura e na formação do Profice. Na PNAB, agora a gente fez o primeiro experimento no edital Multiartes de fazer 4 grandes eixos que contemplam todas as áreas. É uma iniciativa, né, que a gente teve de reflexo e de atualização mesmo do entendimento de que temos só essas 10 áreas realizando cultura no Estado. Né? Eu acho que isso é um ponto assim, que a gente precisa aprofundar mais no debate com a sociedade. Né? Se a gente vai ficar preso nessas 10 áreas que estão ali previstas na lei do Profice e na lei do Conselho. A experimentação pareceu salutar. A gente teve o mesmo número de projetos enviados no Multiartes agora do Profice 2019, na somatória dos 2022. Os 10 editais de 2022, o mesmo número de projetos do Multiartes agora. Pode ser que isso reflita que o fazer cultural não está atrelado a 10 áreas. Pareceristas qualidade, né? Então a gente fez aí um treinamento com os pareceristas, né, mais profundo que os outros, chamou inclusive a CENIP, né, a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, que trata de povos e comunidades tradicionais e tudo mais, para fazer uma fala de sensibilização dos pareceristas, né, para melhorar a qualidade dos pareceres. Por sugestão do próprio ciclo de diálogo de pareceristas, a gente criou agora
um formulário padrão de preenchimento de parecer, então o parecerista vai ter que enfrentar todos os itens no parecer e não mais dar a nota por item e depois dar um parecer genérico ali, grandão, né? Então isso também é um avanço que a gente está buscando. Eu acho que realmente o próximo edital de pareceristas, porque esse acaba a vigência dele agora, a gente tem que colocar em consulta pública, porque assim como os editais de fomento, ele reflete muito, né, no que vai ser a avaliação dos projetos. Acho que a gente pode, né, secretária, buscar essa consulta pública do edital de pareceristas, mas eu realmente faço aqui uma fala para reiterar que esse edital de 2023 ele é completamente diferente de 2022. Ele não é academicista, ele não exige a formação. Tá? A gente pode ler o edital junto aqui daqui a pouco. Tá? Porque isso foi uma discussão que a gente teve com a PGE, inclusive, de como que a gente faria um credenciamento com critérios objetivos se a entrega de um diploma não estava lá. Né? A gente brigou bastante para mudar isso aqui. A Vanessa e o Pedro trabalharam bastante nesse edital. Sobre os critérios da comissão de seleção, né, uma questão que a Jonita colocou. Então, eu vou colocar aqui o que eu acho que a gente também colocou isso, né? O que aconteceu na chamada suplementar. Para a Secretaria de Estado da Cultura, o edital o 002, ele tinha 12 categorias, né, do audiovisual. A gente dividia essas 12 categorias por abrangência, né? Então, eram 24 categorias para nós. Porque tem capital e tem interior, né? O Tribunal de Contas teve um entendimento diverso, né? Ele solicitou, né, fez uma recomendação para que a gente entendesse as categorias do global. E aí vamos voltar para o que diz a lei e o decreto da LPG. Eles fixam 30% de projetos selecionados. Ele não fixa 30% do valor do edital para cotas. Ele cita projetos contemplados. Como o edital ele tinha um valor variável, né, era teto de valor cada categoria, não era valor estabelecido, que eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa buscar e buscou na PNAB, estabelecer valor fixo. Então, o número de selecionados depende da demanda que vem de projetos e dos projetos que são selecionados. Então, vamos lá, digamos que a categoria 1 tivesse selecionado 10 projetos. Desses 10 projetos, 5 da capital, 5 do interior. 1,5 do interior teria que ser de cotas, 1,5 da capital teria que ser cotas. Aí a gente vai esbarrando em questões que são mais complexas do que a planilha, que é a concentração de projetos de cotistas nas categorias de menor valor e na capital. E aí como é que a gente faz esse rearranjo para manter a divisão capital-interior e cumprir os 30% das cotas? Né? Todo esse racional, né, foi explicado para o SATED quando saiu o primeiro resultado, né, desse edital, foi explicado para a CENIP também, que tinha cobrado, né, alguns deputados, vereadores, né, foi uma reunião aberta que a gente, né, transmitiu para essas entidades como que estava a distribuição dos valores e o porquê daquilo. O Tribunal de Contas tem um entendimento diferente e recomendou que fosse cumprida as cotas pela categoria global sem considerar a divisão capital-interior, que é uma divisão de descentralização que eles indicaram no achado de 2020. Então, né, também tem essa incongruência de o Tribunal de Contas em 2020 pedir que os recursos sejam descentralizados e em 2024 dizer que a gente tem que cumprir cota antes de distribuir o recurso pelos municípios do Estado. Para além disso, quando o Conselho Estadual de Cultura aprovou o remanejamento dos recursos, porque o remanejamento dos recursos não sai só da nossa cabeça, né? O Conselho Estadual de Cultura tem que deliberar sobre o uso dos recursos que sobraram dos outros editais e dos rendimentos. No caso do audiovisual, o Conselho aprovou que o edital que tinha maior demanda reprimida, que era o 002, recebesse todos os recursos de sobra dos outros editais e rendimentos da conta. O Conselho Estadual de Cultura deliberou que seriam atendidos prioritariamente cotas, projetos de pessoas que não foram contemplados com outros projetos e projetos do interior. Aí a gente vai para algumas coisas como por que a comissão preferiu, no ampla concorrência, só selecionar a finalização, né? Um critério que veio a posteriori. Porque no entendimento da secretaria ali, né, e da comissão, o projeto que está finalizando, ele tem
pouco mais de importância do que o que está iniciando, porque ele é um produto que já vai para o mercado, né? Então esse foi o olhar da comissão. E como a gente não tinha tanta margem, né, a comissão de seleção não tinha tanta margem para selecionar ampla concorrência em outras categorias, porque tinha que fixar nas cotas, porque era uma orientação do Tribunal de Contas, categorias que tinham mais demanda de terminar projetos na ampla concorrência foram priorizados. Então esse foi um racional ali, um raciocínio que a comissão aplicou, né? Não que a secretaria tenha intervido, né? Eu acho que a secretaria nem sabe que isso aconteceu, mas foi isso, né? A comissão entendeu que a finalização era melhor. Aí tem algumas categorias que, né, acho que a 8 que você falou, tem algumas que não tem mais cotas para serem chamadas, por isso que não foram chamadas cotas. Então assim, por que não chamou cota daquela categoria? Porque aquela categoria não tinha mais cota classificada, né? Não tinha mais cota para ser chamada. Mas, por exemplo, a categoria 6 não foi cota. A categoria 6 de 2.500.000 foi ampla concorrência da capital. Então, por que não chamou as categorias de ampla concorrência? Aí, vamos olhar o 006. O 006, os projetos de cota que vão ser chamados, ou já estavam contemplados anteriormente com outros projetos, ou teve um projeto que ia ser contemplado na finalização. Aí ele foi contemplado na finalização e não foi chamado na 006. Desculpa, a pergunta não foi essa. Foi. Não, a pergunta é outra. É assim, por exemplo, em vez de optar por chamar a categoria 6 de 2.500.000 de ampla concorrência da capital, já que não tinha cotista nessa categoria, por que não chamou ampla concorrência e outras categorias de valores menores que daria para chamar muitos projetos? Mas daí a gente entra num debate esperando. entre o que o Estoril colocou aqui e o que você está colocando, né? Para a cadeia, é interessante ter mais um longa rodando ou ter mais 20 curtas-metragens ou 10 curtas-metragens daria, né? Não daria 10, daria 12 curtas-metragens, 2,5 milhões. É melhor ter 12 curtas ou um longa? Esse é um debate que a hora que a comissão senta e vai avaliar, ela pondera. Ela olha assim, eu estou chamando, sei lá, acho que foram chamados 20 curtas, 10 curtas. Eu já estou chamando 10 curtas com o valor do remanejamento. Eu posso compensar chamando um longa. Eu não posso matar a indústria do longa, né? Mas isso são racionais. Aí assim, deixa eu terminar e aí a gente complementa com mais uma rodada aí, se for necessário. Então, foi isso. Não dá para separar os dinheiros, sei lá, um edital de longa, um edital de curta, ou uma categoria. Vamos lá, estamos falando do Profício ou da LPG? Então, a LPG, a gente fez os editais pelos incisos, né? Então, os incisos da lei guiaram os editais. Foi aprovado pelo Conselho, foi aprovado em consulta pública, não foi contestado. Então, assim, as categorias seguiram o que estava na lei. Então, o inciso 1 é apoio e fomenta a cadeia produtiva entre desenvolvimento de roteiro e tudo mais. Eu penso assim, que o ideal seria concorrer ao nosso do passo, Acho. concorrer ao do passo. Essa é a proposta. Essa é a proposta que a secretária está trazendo para o Profice, né? O Profice atender quem é da cadeia da indústria, né? E as leis de fomento e até o fundo diretamente, né? Acredito que a gente vai lançar em edital de mobilidade logo, né? Que o fundo financie esses menores, né? Médios e menores, tá? Essa é a proposta. E é isso que provocou a reunião aqui. A primeira fala da secretária foi essa. Então, acho que é isso. E da LPG, por exemplo, esse projeto de 2,5 milhões, existe alguma coisa que garanta que os contratados serão trabalhadores paranaenses? Ou o filme pode vir trazer atores, equipe de fora? Pode trazer equipe de fora, ele tem a obrigatoriedade de se cadastrar na Agência Trabalhador da Cultura, né? Isso é uma obrigação dele, trabalhar com a Agência Trabalhador da Cultura, né? Mas não tem um limite? Que quase foi fechado. Por exemplo, pode pegar o dinheiro aqui, contratar um monte de atores globais, fazer uma longa pouco ou tem um limite? Pode, não, pode. Qualquer projeto pode. E não tem possibilidade de Pode ser que um curta-metragem que está sendo defendido aqui, talvez, de uma pessoa, o cara, cinegrafista de guerrilha, o cara estava morando aqui há 6 meses, conseguiu comprovar que está no Paraná há 6 meses, disputou o edital, ganhou, faz o filme,
lá fora. É uma discussão complexa, eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Quando está em consulta pública, quando o edital está em consulta pública, a gente não tem que só bater, o sistema tem que melhorar, o parecer tem que melhorar. A gente tem que pensar assim, de que forma essa seleção vai refletir nas ideias e projetos que eu estou apresentando. Isso é uma questão inerente à consulta pública. Critério do edital, que fossem questões paranaenses. Então a gente achava que a equipe principal, quando era analisada... Não, a equipe principal, sim. Tinha que ser. Agora, estamos falando da ficha técnica como todo. Os atores principais, que geralmente são esses que são de uma... Pelo menos tem um percentual, né, de paranaense, uma cota, sei lá, já tem cota para Pode ser sugestão, gente. Sugestão. Do mesmo jeito que a gente pode atender aqui, pode ter gente que a gente está pensando isso agora. Estamos ouvindo. Não, é exatamente, é para a gente É que é um provocando. argumento bom para as pessoas que estão falando, 10 longas, 12 curtas, 10 curtas. Às vezes um longa vai empregar mais gente do que 12 curtas. Se for Se paranaense. for paranaense. Se for paranaense. Se não Com for certeza. paranaense, mas então é o tipo de coisa que a gente pode ir afinando, né? Modulando, lógico. Eu acho que depois a gente vai fazer mais um ciclo desse sobre Profis online. Mas a gente vai mandar também vamos fazer algumas perguntas bem Estruturar específicas. algumas coisas que a gente falou aqui. Exatamente, e fazer perguntas para vocês responderem. E aí a gente vai para esse amadurecimento dessa nossa conversa no online, já com perguntas definidas, assim, para que a gente possa tomar decisões. O observatório que vem aí, né, eu acho que vai ajudar a responder muitas dessas questões sobre se contratou aqui, quanto que voltou e tudo mais. Acho que estamos aprofundando esse debate, é algo que a Secretaria já vem fazendo aí nesse ciclo, desde 2019, de melhorar a distribuição do recurso, de tentar segurar mais ele. Por vezes a gente encontra a PGE questionando a gente fazer um edital só para paranaense, por exemplo. É recorrente que a PGE diga: por que você está restringindo a competitividade desse teu edital só para quem mora no Paraná? Esse é bem De difícil todos, da gente conseguir. Todos os editais culturais. Vamos lá. Profice, LPG, PNAB. Só vou contemplar agente cultural paranaense. Mas você está restringindo a competitividade. Por que não pode vir alguém lá de Roraima apresentar um projeto aqui? Se ele tem a melhor ideia, se ele tem o melhor projeto, se ele tem... Sabe? Porque a gente daqui não pode ir para Roraima também. Então. Mas entenda como a gente tem que superar essas coisas. Sim. Só para dar um exemplo. A gente supera. Mas pelo menos a gente concorda com isso. Não, a gente está do mesmo lado. Mas é que assim, para a gente conseguir isso, foram muitas reuniões. Eu fui na PGE muitas vezes. Plena pandemia, muitas reuniões online, eles não queriam na pandemia, aceitar. Não queriam aceitar restringir só Nem para o Paraná. banco emergencial, não. Então, tem essas coisas. Então, assim, a divisão dos recursos dessa chamada suplementar teve que ter esse olhar, E a gente está aqui para ouvir, foi uma opção errada? Vamos ouvir, vamos entender, vamos ver as próximas chamadas. Muito provavelmente vai sobrar um pouco de recurso ainda, o dinheiro está rendendo, pode ser que a gente consiga chamar mais projetos. E vamos ver como é que vai estar essa distribuição, se ainda tem cota suficiente para ser chamada e tudo mais. É que tem vários inabilitados, então vai sobrar dinheiro. Tem. Então, inclusive, o de 2.500.000 foi inabilitado. Então, é isso que a gente está pedindo, para não chamar mais nessa área agora, por favor. Provavelmente vai apresentar recurso, se ele for inabilitado. Aí, assim, vou para uma questão aqui que a Jolita trouxe, sobre a literatura e não ter o projeto pronto. Se tiver algum exemplo de algum edital que faz dessa maneira para a literatura, você puder indicar, porque assim, a gente nunca viu. Dessa maneira como? De não De precisar ter o mandar a prazo, obra. de ter o prazo para escrever a obra. Porque eu gostei da ideia, assim, Edital particularmente. De dramaturgia, edital de escrita. De Não é isso? Mas não existe edital de dramaturgia? Não. O que eu disse assim, na dramaturgia a gente pode, por exemplo, eu já fiz inclusive isso, construir o Arte na Scarpa, o último texto, eu e o Ernesto escrevemos o texto em processo com a comunidade lá, Mas sem recurso. Fora de edital, isso quer dizer? Não, nós fizemos dentro do Profice, dentro do edital do Profice. Na dramaturgia, mas na literatura não tem. Mas se eu quiser
mesmo método da dramaturgia para a literatura. Exatamente. Tá. E eu não posso, para mim, eu não posso. Eu só posso concorrer se eu tiver o livro pronto. Mas como que você me conhece? Como é que eu vou parar minha vida para eu ficar lá escrevendo livro para não ter garantia? Não, ficou claro. Eu não tinha entendido, mas ficou claro. Acho que a gente consegue trabalhar nesse sentido, sim, Se para der como se fosse autorizar. uma bolsa de Acho bem. escrita, para a gente ter um tempo, sei lá, uns 3 meses, que seja, para escrever. Eu acho que não é bem só uma bolsa de escrita, porque é também, veja se cabe. Porque você, para se inscrever no edital de literatura, você precisa ter a obra pronta. Então você faria um projeto sem ter a obra pronta, mas o projeto contempla até o final, não só a bolsa, mas contempla a impressão do livro. É tipo desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de roteiro e desenvolvimento de livro. A fase da pré-produção, mais ou menos, assim, você está remunerado. Eu entendo que tem que ter critérios, mas esses critérios pode ser o primeiro capítulo, escrito já, um parcial, 30%, sei lá, ou alguns pontos, sei lá, 3, 4 pontos já escritos, já ponto, ou sei lá, o argumento. Entendeu? A gente entendeu. Acho que dá para mudar isso, né? Bem viável mesmo. Eu gostei muito da ideia. Aí o Elton falou sobre o SIC, né? Olha, a gente tem muita coisa acontecendo no SIC, né, de implementação de coisas que às vezes não é visual pro proponente, mas que para a administração vai fazer muita diferença. Então, a própria divisão dos pareceristas dentro do sistema é uma coisa assim que me faz perder os cabelos, eu já nem tenho tantos. Então, assim, não sei se o secretário também sabe dessa, mas tá gravado. Eu ganhei um autorizo da DG para demandar um sistema novo para a Celepar. Então, esse é depois do forninho do Profice aqui, ser Profice, né, a próxima fornada aí é pensar num sistema novo, né? Porque o Profice, né, ou Cicultura, ou Profice, ele foi pensado para o Profice de 2014. A realidade hoje é outra, né? A gente tem marco regulatório, a gente tem outras coisas que impactam assim diretamente nas fases mesmo do projeto, né? Eu sei que muitos que estão aqui veem o sistema passando de enviado para habilitação para habilitado, né? Alguns, às vezes, assim, proponentes que são novos ou que só participaram de uma ou outra edição do Profice ligam lá e dizem: agora meu projeto está habilitado, o que eu preciso fazer? E a inversão das leis federais, né, da fase de habilitação, da fase de mérito, gera isso. O sistema não tem como eu apagar a fase de habilitação do sistema. O projeto tem que passar pela habilitação, ele passa pela habilitação para a habilitação ser feita lá na contratação. Então, eu acredito que, assim, não é uma solução fácil, né? Construir um sistema novo vai levar muito tempo, não vai sair do dia para a noite, mas a gente precisa. A gente está há muito tempo tentando melhorar o Cicultura e o Profice com muita dificuldade. Então, acho que, né, começar esse processo aí para daqui 1 ano e meio, 2, a gente tem um novo sistema, é o que a gente vai buscar aqui. Isso de puxar os dados para a ficha técnica, isso a gente já pediu para a Celepar, já estão trabalhando, de você colocar o CPF e já puxar. A gente vai precisar de um esforço adicional que o agente cultural precisa manter atualizado o currículo dele, né, que é uma dificuldade. Ou fazer que nem posterior, vai fazer um projeto, puxa os dados antigos e atualiza na hora. Mas é que tá, então vamos falar disso. O Cicultura, se você fica 6 meses, 3 meses sem acessar. 3 meses ele pede para atualizar o sistema, né? Então você entra lá, ele fala, atualize. O agente cultural vai lá, coloca um ponto no endereço e está atualizado. Mas é interesse dele, né? Se não atualizar o currículo vai ficar. Então, mas é que tá. É interesse dele buscar recursos também com novos incentivadores. Isso acaba recaindo aqui na administração, tendo que dar um jeito para resolver o problema. Mas isso a gente já pediu essa solução para a Celepar está trabalhando para fazer isso. Colocou o CPF, puxa o cadastro do agente cultural. Isso já é uma solicitação. Muitas vezes o óbvio não é tão óbvio. Não, mas o que eu quero dizer é assim, se vocês disponibilizam isso, a gente pode puxar igual a gente faz no imposto de renda. E a pessoa, eu tenho que colocar meu último curso, eu tenho que colocar meu último trabalho. Se eu não fizer isso, a minha nota vai ser baixa. E aí eu vou ver lá por que não dá para. Aí vão ter a média aí, né? No multiáreas, a gente teve 50% de recursos, 50% de projeto apresentando recurso, porque, sabe, é muito complexo.
Mas a gente vai fazer isso, tá? O sistema vai ser atualizado para isso. Não sei o prazo, mas tá andando lá na Cepar. Tem coisas que a gente sabe que estão andando lá. A ideia do remanejamento por global e item, a gente conversei com a Vanessa que a gente achou bem interessante, até porque as leis federais já prevêem isso, né? Então pode ser que a gente implemente isso. Vamos colocar nesse apanhado geral que a gente vai disponibilizar para esse ciclo estadual aí. Não sei se vocês querem complementar alguma É coisa. porque assim, gente, quando você fala assim, do 20% do global, só que a gente recebe perguntas de tudo que vem para a comissão do Profice para alterar. Tem gente que quer aplicar, que seria o correto aplicar o rendimento dentro do projeto, isso para a gente é uma coisa certa, mas tem gente que pega simplesmente o rendimento e propõe uma outra ação que não estava escrito, que não passou pelo mérito, que não teve uma avaliação. Então daí a comissão tem que olhar todo esse trabalho e falar, olha, isso não era objeto. Então este recurso não pode ser criado uma nova ação que não tenha nenhuma vinculação com esse projeto que você propôs, porque ele não passou por uma análise. Ou vai para cachê. Ou vai para cachê. Então assim, a gente recebe de tudo. Então por isso que teve esse cuidado da Ceprofice em fazer esse valor por item de rubrica. Mas realmente isso demanda um trabalho absurdo em relação a olhar itens que poderiam ser muito facilmente analisados por vocês e definidos por vocês, e a comissão depois só recebe as justificativas no final. Então eu acho que isso dá para fazer, é só a gente pensar o que seria esses itens que vocês vão utilizando. Ficha técnica, valor, a partir da hora que você estabelece um profissional dentro do projeto, só justifica o aumento do cachê se ele vai trabalhar mais, entendeu? E a gente recebe às vezes muito isso, porque não foi atualizado o valor do mercado, mas assim, quando você pensa, isso que a Luciana falou, você faz um projeto, você já tem que pensar em todas as questões que você tem que colocar. E o que a gente recebe às vezes de orçamento, ele vem muito limitado com a ação que a pessoa vai fazer, ela simplifica muito. A questão objetiva nos projetos, ela não pode ser trabalhada dessa forma. O Wellington trouxe a questão do sistema, a gente tem que preencher várias coisas, mas assim, a gente recebe projeto, Wellington, que tem 2, 3 linhas. Então assim, como que o parecerista vai dar uma análise técnica boa de um projeto que o proponente não escreve, não traz ideias do projeto como que vai ser? Então fica muito difícil você emitir um parecer nesse sentido, pior ainda olhar um orçamento que não tem nada escrito no orçamento. Então você coloca lá uma ficha técnica com 30, 20 pessoas, só que você não tem isso detalhado dentro do teu orçamento. Como que você vai realizar isso? Então você imagina a comissão tendo que olhar um projeto desse, ou um parecerista pontuar um projeto desse, que ele não tem dados, não tem detalhes. Então eu acho que precisa muito os proponentes prestarem atenção como que eles querem oferecer o seu projeto, como que eles vão escrever os seus projetos bem detalhados, né? A questão da documentação, a gente já tem trabalhado em documentação fiscal que dá para apresentar lá na fase de contratação, mas informações importantes para a construção do projeto, elas têm que estar ali, tá? Questão de orçamento, questão de descritivo. A comissão, ela não faz, a comissão do Profice, ela não faz o mérito. Ela só recebe as notas que passaram pelos pareceristas e ela faz a seleção. Então, para saber se um projeto foi bem pontuado ou não, ele depende também do que é colocado lá. O Álvaro trouxe essa dificuldade que ele está tendo com o proponente, de contato com o proponente. Isso é o nosso dia a dia. A gente corre atrás dos proponentes o dia inteiro para que eles não percam prazo, para colocar documentação para poder receber o recurso. Tem gente que escreve o projeto e nunca mais entra no sistema. E daí, assim, nas últimas semanas a gente está no trabalho, uma força-tarefa, para ligar e avisar ele que ele tem que colocar a documentação, senão ele não vai receber. Aí ele não recebe, daí ele vem reclamar porque que ele não recebeu, sendo que tem lá várias diligências, vários contatos. Então é importante que vocês, quando escrevam os projetos de vocês, acompanhem até o final e, na dúvida, liguem. Meu projeto mudou, está para habilitado, o que aconteceu, o que é isso, qual que é o prazo? Porque muito proponente, a grande maioria, não atualiza essas informações. Então a nossa dificuldade, e às vezes assim, a nossa equipe é muito pequena, a gente não tem braço para correr atrás de todos os proponentes em tempo hábil para solicitar que eles mandem os documentos para a gente poder contratar. Então, isso tem que mudar um pouquinho também da parte dos agentes culturais e principalmente dos proponentes com relação a manter os dados atualizados dentro do sistema. Porque isso tem feito muita diferença. A gente mandou agora os lotes de pagamentos do edital do multiáreas da LPG e a gente se assustou com a quantidade de proponentes que não responderam às diligências, sendo que a gente deu quase uma semana para que isso acontecesse e a gente não recebeu esse retorno.
Então, fica aqui o meu apelo para que os proponentes desses projetos acompanhem realmente de fato. Na dúvida, a gente está ali à disposição sempre durante o período de inscrição do edital. A gente está ali para responder e-mail, a gente responde por telefone quando vocês estão com o prazo muito apertado e é uma dúvida muito pontual. A gente normalmente prefere formalizar isso por escrito, que é uma garantia para vocês e para nós. Mas a gente entende também, quando é só um detalhe que vocês precisam, a gente faz esse trabalho de responder. Só que depois que fecha o prazo de inscrição e que esses projetos forem enviados, não tem muito que a gente possa fazer ou devolver do banco para que vocês possam fazer a correção, tá? Então a gente sempre fala que o período de inscrição é um período crucial para que vocês tirem as dúvidas, caso haja, durante a inscrição do projeto. Eu acho que é isso. Posso aproveitar que você falou do contato? Porque assim, eu até mandei um e-mail uns 2 anos atrás para o Pedro, ele disse que por causa da LGPD ele não pode dar o telefone. Não. Ok, mas às vezes o proponente coloca um e-mail só para aquele projeto e o abençoado não abre aquele e-mail. Não abre. E aí o que eu vou lá no santo Google, procuro lá, José da Silva, projeto musical, não sei o quê, para ver se eu acho uma rede social, então se não pode, o telefone, ok, mas que o e-mail seja mais ativado, então que tem um espaço, sei lá, coloque tua rede social, que aí eu mando um Messenger e consigo. Posso daí responder uma coisa que era uma dúvida dele? Sim. Pode falar, meu. Não, só essa questão do cadastro dos agentes, isso é bem real. Eles fazem um e-mail para aquele projeto, deixam o e-mail salvo no navegador, nunca atualizou o cadastro, tem o telefone que está com 8 números ainda, um e-mail que ele consegue acessar porque está salvo com a senha no navegador, mas tu envia uma mensagem para esse e-mail e ele também não responde. O que a Joanita colocou, talvez essa necessidade de não ter o currículo atualizado é um ponto, mas muitos proponentes sequer não ter atualizados os próprios dados cadastrais, endereços, informações de contato. E como a Vanessa comentou, a cada 3 meses aparece o aviso, atualiza o cadastro, o proponente só dá o agente, dá o gravar e não altera informação nenhuma. A hora que nós emitimos, por exemplo, o termo de execução cultural, que vem um endereço, o comprovante dele que está tirando jeito do endereço do cadastro. Aí tem que emitir outro termo de execução. E quanto aos contatos dos agentes, os próprios agentes têm a opção de divulgar ou não. E isso fica disponível na consulta pública externa. Não precisa fazer domínio no sistema para ter acesso. Mas isso, em virtude da LGPD, depende do próprio agente colocar. Eu quero publicar, o meu telefone não, mas eu quero autorizar a publicar na minha rede social. Mas aí depende do interesse da pessoa. Sim. Mas o sistema oferece todas essas possibilidades. Obrigado. Posso? Desculpa, como que é teu nome mesmo? Álvaro. O que acontece? Você entra em contato com os proponentes, eles dizem que estão esperando o papel. O que acontece? Acho que nos 2 últimos editais, para você captar pela Copel, qualquer estatal, se o proponente fosse captar por estatal, o captador você podia ganhar 2,5% da captação do valor do projeto. Então o que acontece? As pessoas já inscreveram o projeto, sabendo que, não sabiam que isso ia acontecer agora, na verdade. A Copel ainda era estatal, quando o projeto foi escrito, ainda era estatal, então as pessoas colocaram o valor de 2,5%. Não, só falando, essa diminuição do ICMS não foi por causa da venda. Não. Você entendeu que é outra coisa? É assim, desculpa, secretária. É que eu falo muito rápido, às vezes eu me perco até no que eu estou falando. Mas vamos lá, o que acontece? Os proponentes, quando eles inscreveram o projeto, já sabendo que iriam captar com a Copel, como só pode receber 2,5% de captação, eles colocaram no valor do projeto 2,5% do valor total do projeto para captar. Só que agora a Copel não é mais estatal e, se eles não captarem com a Copel, eles não têm dinheiro para pagar captador. Porque o captador não vai cobrar só 2,5%, ele vai cobrar, sei lá. Nesses editais aí, que eu 6, 7, os últimos, ele está lá com as margens acima, a 5, a 7. Alguns, mas assim, se o proponente decidiu que ia captar com a Copel e colocou só 2,5% no projeto e você entra em contato com ele, ele não tem como te pagar, não é que ele não quer. Porque ele estava prevendo captar com a Copel, que era mais estatal. A Copel não é mais estatal. Então, assim, até para captar com a Copel, ele já não vai pagar mais para o captador o valor que o captador já gostaria de captar já com a Copel, já não vai pagar. Mas a gente observou que a grande maioria já fez o teto máximo. Poucas as pessoas, os proponentes que colocaram o valor da Copel. Então eu já sou dessas poucas pessoas que colocam. Esse do 22, a maioria era. Então, não, eu achei que isso podia
dúvida é se é uma Porque barreira. a lógica que ele faz Vamos no lugar, vamos no certo máximo, porque se não arrecadar, a gente ainda tem uma gordurinha para poder. E já falando, aproveitando falar de percentual, eu torço que o Profice não parte a comissão, por favor, porque o ProEsport não está mais pegando. O ProEsport fez um negócio que, assim, um projeto de R$300 mil, ele dá um teto no máximo de 3% para você dividir entre o captador, o coordenador do projeto e mais uma outra rúbrica lá. É R$3 mil. Não. Olha, não, se vocês verem o edital do ProEsport, não tem estímulo para quem é de fora. Ou o coordenador do projeto, não fala nem o captador que é o externo, é o técnico mesmo. Ele vai ganhar R$1.500 para um projeto de 3 mil, de 300 mil. Não faz sentido. E comentários? Gente, só dá mais um pouquinho. Desculpa eu me estender Não, aí. eles já estão comentando aqui. Tá, mas é só quero só falar uma coisa com vocês. Quem não está acostumado a participar, a gente começa pontualmente e a gente encerra pontualmente. Nós temos 6 minutos ainda. Mas eu Tá? Mas eu acho que ela está na. Você quer falar mais? Não, mas ela não para de falar, você não falou ainda. Manda ver, acho que tá ligado. Oi, eu me chamo Priscila Santos, sou advogada de entretenimento, direitos culturais e direitos autorais. Eu acho que existe muita dificuldade, como eu sempre digo, né, a gente conversa bastante em todas as secretarias, do entendimento do que é possível fazer, do que tem que fazer e como que vai fazer para melhorar. Eu gostei muito hoje da dinâmica. Eu cheguei atrasada, me peço desculpas, mas eu entendi que era online, então estamos aí. Eu acho que a secretaria está dando nó em pingo d'água. A gestão está nos seus 2 anos, vai fazer mais 2, e só vocês tentando entender o que o governo federal quis com aquelas reuniões deles, onde entrava uma turma e votava do jeito que queriam, e até mesmo quem estava aqui do Paraná tentando representar percebeu isso. A lei saiu do jeito que o governo já tinha prescrito. Tudo que a gente levantou aqui no Estado, chegou lá, não estava. Então é muito difícil quando você traz todas as pontuações que a secretária fez, as reuniões com todas as regionais, com a capital, chega no governo federal e o governo federal fala, ó, vamos votar assim. Quando ela traz aquela outra, eu acho que foi também da PNAB, veio do governo federal um modo que tinha que ser as perguntas para eles poderem fazer as respostas. E hoje a gente está tendo a oportunidade de falar de novo. Já deu 2 minutos? Hoje é o Profice, né? E esse Profice, ele veio para os grandes eventos. É para a cadeia criativa, econômica, produtiva, não é para a indústria, como foi minha palestra em 2003, Indústria Cultural. Infelizmente, a gente vai ter que botar a mão na consciência e pedir que tenha um Profice de CMS, que tenha um Profice que, graças a Deus, a gente tem uma secretária que nos ouve aí, que ela vá até as empresas particulares, que ela faça alguma coisa para chamar a atenção, porque, por exemplo, eu conheço o Sindicato dos Combustíveis. Quem vende combustível aqui no Paraná não é lucro presumível, é lucro real. E eles têm bilhões, e eles não estão nem aí para projetos, seja de esporte ou seja de cultura, porque eles não vão dar para ninguém o papelzinho deles para essa pessoa sair por aí caminhando. É como, sei lá, o Shopping Miller, já vi isso lá da família. Pô, eu dei meu carnezinho de IPTU e a pessoa sumiu com ele. Então, assim, tem muito de lá para cá, eu falei IPTU, mas o IPTU é municipal, mas entendam que quem está no particular não consegue entender o artista, né? E quem está na secretaria consegue entender e está tentando entender o governo agora. Então, eu termino por aqui. Temos 3 minutos ainda. Rapidinho. Eu só queria dar aqui um depoimento que eu, até o ano passado, eu era assessora de fomento da Secretaria de Cultura de Ponta Grossa, com o Beto, você conhece o nome? Ah, desculpa, Márcia Rodrigues.
E eu queria realmente dizer que às vezes a gente tenta fazer alguma coisa dentro da secretaria, no meu caso da municipal, eu imagino que o estadual seja da mesma forma, mas a gente esbarra, como está no Tribunal de Contas, PGE ou PGE, esbarra em várias questões jurídicas que a gente sabe como que seria melhor para o agente cultural, mas às vezes a gente é impedido por questões acima da secretaria ali e não consegue implantar certas coisas, né? Então eu estou só querendo dizer que eu entendo muito da fala de vocês e também dizer que muitas das coisas que acontecem de problema nas inscrições, projetos, é um pouco de falta dos agentes culturais também de irem buscar um pouco mais dos interesses deles. Porque lá em Ponta Grossa a gente fazia várias formações para que os agentes conseguissem inscrever um projeto. A gente tem o Promific lá, a gente tentava usar o Promific como uma forma de teste para que eles pudessem depois vir e se inscrever no Profis. Aí aparecia sempre os mesmos meia dúzia ali que já sabiam e iam lá buscar mais informação. E os que realmente precisavam não apareciam. Então, falta um pouco mais de interesse, um pouco mais de busca também dos agentes culturais. Eu digo de todos, mas são sempre os mesmos que buscam. Na verdade, não é para nada, é só para fazer um agradecimento. Porque eu estou tendo contato hoje com o André e com a secretária, mas desde 2014 eu venho sendo atendida pela Vanessa, pelo Pedro e pelo Alan. E eu sei que vocês se desdobram para atender a gente, então a gente tem essa coisa, né, de linchar o funcionário público por qualquer coisa, mas na verdade eu quero prestar um reconhecimento que eu sei que dentro dessa equipe pequena que vocês são, vocês se desdobram para atender a gente. Eu me batia muito quando eu não entendia nada do Profice e ligava para vocês e sempre encontrei boa vontade de esclarecer as dúvidas e tudo. Tá? Obrigada. Melhor forma de encerrar uma reunião batendo palma. Então, declaro encerrada a nossa conversa aqui. Mas fiquem atentos que a gente vai publicar na rede social quando vai ser o próximo online daí. Vamos continuar falando de Profis, agora já com essa primeira reflexão aqui em andamento, tá bom? Obrigada a cada um e cada uma de vocês que se deslocou, que veio aqui, que contribuiu. Claro, vamos tirar uma foto. Que contribuiu para, enfim, utilizou o tempo sem ser remunerado para a construção de um